Boa noite, senhores. Na tribuna, Marcos Araújo, classificação ótica varejo. É com grande satisfação que damos início a essa reunião. Cumprimento aos companheiros e companheiras convidados aqui presentes, doutora Tatiana, e vamos abrir nosso período das comunicações, mas passo a palavra primeiro ao nosso protocolo, Luciano Lunardelli. Luciano. Obrigado, presidente Marcos Antônio Araújo. Na tribuna, Luciano Lunardelli Salomão, classificação Segurança Nacional Marinha do Brasil, neste período como diretor de protocolo. Gostaria de primeiramente, cumprimentar os nossos companheiros e companheiras, convidados, palestrantes. Hoje teremos a brilhante palestra da fonoaudióloga doutora Tatiana Soares, que vai nos brindar com o assunto perda auditiva, prevenção e tratamento. Assunto bastante importante que eu acredito que todos nós vamos apreciar. Temos também o prazer de receber nosso secretário executivo Antônio Floripes, Andréa Góes e Evelyn Góes, família Góes sempre presente, prestigiando a nossa reunião, Ana Glenda Wieser, que é governadora período 2006-2007 do distrito 4.670. Bem-vinda, companheira Ana Glenda. Tatiana Soares, Hilton Fragoso, Carlos Evaristo Silva, nosso sócio honorário, Rotary Clube Rio de Janeiro, Porto Maravilha, Luciana Coutinho, a Evelyn Nagase, presidente do Banco de Brinquedos, prestigiando a nossa reunião. Bem-vinda, Evelyn. A Ione Analise, Luana Mauriti e a nossa amiga e sempre presente, Ludmila Milito. Então, a todos eu desejo uma excelente reunião, uma excelente palestra. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente para dar continuidade à reunião. Desculpa, obrigado. Esqueci só de anunciar o nosso governador, Pedro Durão, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Copacabana, sempre nos prestigiando. Muito obrigado, bem-vindo, Pedro Durão. Então, agora, no momento, eu devolvo a palavra ao nosso presidente. Obrigado, companheiro Luciano. Companheiros, eu vou abrir o período das comunicações, caso alguém queira fazer alguma comunicação, e eu faço a primeira, só com relação ao nosso grupo de reunião da diretora... me fugiu agora. Do Conselho Diretor, para que depois que terminasse a reunião, eu ia pedir, roubar de vocês mais uns 10 minutinhos, só para a gente deliberar alguns assuntozinhos e a gente depois vamos descansar, tá bom? Alguém quer fazer alguma comunicação antes de nós passarmos a palavra ao nosso companheiro Robert para fazer a apresentação da nossa palestrante? Alguém, Luciano? O Pedro Durão, nosso governador Pedro Durão, por favor. Obrigado, Luciano. Obrigado, Marcos. Uma boa noite a todos. Eu só queria convidar todos para o seminário da Fundação Rotária neste sábado, às 14 horas. Vamos ter palestrantes externos muito interessantes, vamos também ter sorteio de uma Sharp para as meninas e lançamento da campanha dos panetones de Natal. Então, vai ser muito interessante, nós contamos com a presença de vocês. E um outro assunto também, um outro evento importante que vocês podem colocar já nas agendas é o telepólio. Nós vamos repetir o telepólio neste ano, e vai ser dia 16 de outubro, às 11 horas da manhã. 16 de outubro, às 11 horas, e nós estamos convidando, além de pessoal do Rotary, de RI, nós estamos convidando também algumas celebridades e medalhistas olímpicos e paralímpicos, também estão sendo convidados, então nós contamos com vocês também. Não deixem de marcar nas suas agendas, vai ser um evento também muito interessante. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado, governador.
Obrigado pela sua presença, sempre nos prestigiando, e no que nos honra muito aí o seu carinho com a gente, tá? Uma boa noite. Eu passo agora a palavra ao meu companheiro Robert, para que faça a apresentação da nossa palestrante, a doutora Tatiana Soares. Boa noite, meu presidente Marcos Araújo, companheiros governadores de distrito aqui presentes, Pedro Durão e Ana Glenda, e fazendo uma saudação em nome da Evelyn Góes a todos os convidados dessa noite. Na tribuna virtual, Robert Barbosa, classificação Construções e Reformas Sustentáveis, hoje, para fazer a apresentação da nossa palestrante, que vai ter essa resenha muito gostosa conosco. Bom, o tema já vem há um bom tempo, né, no sentido da gente conversar e de trazer esse tema para o Rotary, porque é um tema de extrema importância. É uma importância que, às vezes, a gente só consegue detectar praticamente num avançado da idade da vida das pessoas. Quando, na verdade, se houver um trabalho preventivo, se melhora muito mais a questão da audição. E a gente, vou falar isso, né, nos nossos clubes, eu posso falar dentro da maçonaria, do Rotary, do Lions e de outras instituições, as idades estão avançadas e a gente vê que, às vezes, essa questão da audição é um pouco complexo, porque, às vezes, a gente tem que ficar repetindo, falando, até, às vezes, gritando, e as pessoas não têm a percepção, eu tenho certeza que vai ser muito elucidativa essa explicação para a gente da doutora Tatiana, mas para poder se inserir. Eu sou aqui um réu, confesso, porque vocês acompanham, daqui a pouco meu pai está chegando aqui, tem 88 anos, e está há 3 anos já usando um aparelhinho, mas foi um pouco difícil da gente falar, olha, você não está escutando direito. Não, estou sim, estou sim, estou sim. E quando ele colocou o aparelhinho, ele viu que o mundo melhorou na interceptação das reuniões de Rotary, com os companheiros no banco, na padaria, enfim, na vida como um todo. E eu achei muito interessante. Também tem um outro assunto que, com essa questão da Covid-19, muita gente não tem falado, mas as sequelas que nós sabemos, as mais claras são problema no pulmão, cansaço, perda de memória e outras questões, mas a audição também está sendo já diagnosticado como uma sequela da Covid. E que isso, em momento nenhum, a gente vê nos jornais, a gente vê na área de comunicação, mas dentro dos consultórios, né, dentro desse mundo, a gente começa a ter essa percepção. Então, eu fiz o convite à doutora Tatiana Soares, que é uma profissional exemplar, vem cuidando, né, do meu papai que está aqui, ó, do meu ladinho, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Jacarepaguá, e eu achei interessante trazer isso, porque, às vezes, é um alerta, né? E dizer que não é vergonha, é a gente poder se adaptar cada vez mais numa vida. E que bom que a medicina nos dá, tecnologicamente, condições de poder estar inserido, independente da idade, mas no dia a dia. Então, com vocês, doutora Tatiana Soares, fonoaudióloga, que vai nos brindar hoje com essa resenha maravilhosa, com o tema, que todos sabem, perda auditiva, prevenção e tratamento. Por favor, doutora Tatiana. Primeiramente, boa noite a todos. Robert, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, passando a mensagem, né, que é tão importante sobre perda auditiva. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelas palavras. Seu Ricardo, também muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, tá? Meu nome é Tatiana, eu sou fonoaudióloga, trabalho com reabilitação auditiva e hoje venho também representando a empresa que eu trabalho já numa jornada de 9 anos e que esse é o meu papel, é transformar vidas, devolver qualidade auditiva. E eu fico muito alegre, muito, 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 é muito gratificante ouvir um relato, que nem o Robert falou, né, de eu ter devolvido uma certa qualidade de vida ao seu Ricardo. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação, tá? No final vai ter o meu contato com o e-mail, qualquer dúvida, eu estarei à disposição para esclarecer, tá bem? E no final da apresentação, nós vamos abrir para as perguntas, tá? Então, fiquem à vontade, podem perguntar, tá bem? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre perda auditiva, focando na prevenção e tratamento. É um assunto que ainda remete muito preconceito,
muita dificuldade de informação, apesar da gente já ter traçado aí uma caminhada bem significativa, né, do acesso à informação, a gente ainda tem uma jornada pela frente. Então, o meu objetivo é agregar informação a vocês, para que vocês possam também passar para outras pessoas, para dar mais importância a esse assunto, né, que é um assunto que interfere na vida em vários aspectos. Então, vou começar um pouquinho falando sobre a importância da audição. Eu sou suspeita para falar, mas a audição ela é muito importante, né? Ela é a base da nossa comunicação. Então, a gente aprende a falar porque a gente escuta, a gente se socializa, a gente se comunica porque a gente escuta. Então, a gente mantém o nosso cérebro em atividade. Eu costumo falar que a audição é um combustível muito importante para o nosso cérebro, tá? Então, se alguma coisa acontece no processo da audição que faz com que a audição não chegue certinho até o cérebro vai tendo alguns prejuízos. Então, a audição é um sentido muito importante, né? O nosso sistema auditivo é um sistema extremamente sensorial. Então, ele faz com que a gente receba estímulos, né, que vai interferir em vários aspectos da nossa vida. Então, como que a gente escuta, né? Como acontece esse processo? A onda sonora, que está em todos os lugares, ela entra em contato com o nosso sistema auditivo, que vai passar pelo canal auditivo, daqui a pouquinho eu vou mostrar com mais detalhes, e vai chegar até o cérebro. Tá? Então, o cérebro é quem vai interpretar todos os estímulos que a gente ouvir. Qualquer tipo de ruído, uma fala, uma música, é o cérebro quem vai receber essa informação. Então, o sistema auditivo é dividido em 3 partes. Nós temos a orelha externa, que é o pavilhão, né, que é a orelha que a gente conhece. O canal auditivo é a orelha externa. A orelha média é constituída pela membrana timpânica, que é uma membrana muito fininha, uma pele muito fina e transparente. E a cadeia ossicular, que é formada por 3 ossos, né, que são os menores ossos do nosso corpo. Então, quando o som chega no conduto, né, chega na orelha, passa pelo conduto, o som bate na membrana timpânica e conduz o som para essa cadeia ossicular. Né? Essa cadeia ossicular são os 3 ossinhos que estão entrelaçados, o som chega, faz a vibração e manda para a cóclea, que é essa estrutura em forma de caracol, que faz parte da orelha interna, e dentro dela, essa faixa em azul, são as células que recebem o som e mandam para o cérebro. Então, é assim que funciona uma audição normal. A audição normal, ela funciona desse jeito, né? O som chega pela orelha, passa pela membrana timpânica, essa membrana, ela vibra, passa pela cadeia ossicular e chega na cóclea, tá bem? Vocês estão vendo a tela direitinho ou está faltando alguma coisa? Sim, não, está ótimo. Está bem nítido. Ótimo? Tá bem então nítido. tá ótimo. Qualquer coisa é só falar, tá? Tá. Então, aqui, por curiosidade, eu coloquei a foto dos ossinhos, né? Aqui é uma foto real dos ossinhos de verdade. Então, para vocês verem como eles são pequenininhos e como eles são minuciosos. Eu acho o sistema auditivo, né, uma coisa maravilhosa. Eu acho o desenho, a engenharia, né, uma coisa fantástica. Então, aqui estão os 3 ossículos, né, que é o martelo, a bigorna e o estribo, que fazem essa cadeia, né, fazer o som movimentar para chegar à membrana timpânica e fazer o caminho, né, sair da membrana timpânica, chegar nas células e fazer o caminho para o cérebro. E é no cérebro que a audição vai terminar, né? Então, é no cérebro que a gente vai interpretar, é no cérebro que vai dar significado a tudo que a gente ouvir. Seja uma conversa, seja uma música, seja um ruído forte. Então, é o cérebro que vai dar significado ao que a gente escuta. E mais para frente, lá no final, eu vou falar mais um pouquinho sobre essa questão. Em relação aos cuidados, né, por ser um sistema muito sensível, por ser um sistema muito minucioso, ele precisa de muitos cuidados, né? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter com a audição?
é evitar o uso de hastes flexíveis, né? A gente tem o cotonete, que é, assim, na verdade, a higiene da orelha, ela precisa ser feita de forma superficial, né? De forma externa, porque a gente, na verdade, a cera não é sujeira, né? A cera é uma secreção que o nosso corpo libera, né, para proteger a nossa orelha de fungos, de bactérias. Então, a cera ela não é uma sujeira, a cera é uma proteção. Então, não precisa ficar tirando cera com cotonete sempre. O ideal é não usar o cotonete, o ideal é após o banho, passar uma toalha na parte externa, até onde o dedo alcançar. Esse é o suficiente. Claro que tem pessoas que acumulam mais cera, precisam ir ao médico com mais periodicidade para poder retirar a cera, mas não vai ser o cotonete que vai resolver. O cotonete vai empurrar a cera, vai machucar e não vai limpar. Então, evitar o uso desse instrumento. Não inserir também objetos pontiagudos, né? Limpar a orelha com palito, com tampa de caneta, com grampo. Então, fazer a higiene de forma superficial sempre. Tratar bem gripes e resfriados, porque muitas vezes problemas de ouvido, né, do sistema auditivo, eles chegam por conta de congestionamento nasal. Então, a gente tratando, a gente acaba prevenindo que a secreção migre do canal que liga o nariz à orelha, né, provocando secreção, dor e etc. A automedicação também ela é muito perigosa, isso para vários aspectos, né, inclusive para doenças do ouvido. Então, ainda mais uso de antibióticos, que acaba, ao invés de resolver o problema, a gente acaba aumentando o problema, né? Acaba deixando aquela bactéria ali mais resistente. Então, a automedicação realmente deve ser evitada em tudo, né? Em todas as áreas da nossa saúde, e inclusive na audição. Então, muito cuidado com o ruído, né? Pessoas que trabalham com ruído, é muito importante usar o EPI, né? Ele precisa ser utilizado sempre, porque a exposição ao ruído, né, numa forte intensidade, em um determinado tempo, ele destrói a audição, né? As células do ouvido, que é aquela parte azul que está dentro da cóclea, ela é muito sensível, são células muito sensíveis. E elas, uma vez que elas morrem, elas não regeneram. Então, quanto mais cuidado a gente tiver, quanto mais longe a gente tiver de som alto, né, numa festa, num show, ficar longe da caixa de som, porque quanto mais a gente expor a nossa audição, maior propensão de aparecer uma perda auditiva. Quem tem propensão também a otites, quem tem a membrana timpânica perfurada, é importante, quando for tomar banho, ir para a piscina, praia, utilizar o protetor, que é exatamente esse em azul aqui da foto. Esse aqui é o mais indicado, porque ele é pré-moldado, né? Ele é feito, confeccionado de acordo com o formato da orelha, ele tem um formato fidedigno na orelha, então, assim, é quase que impossível passar água ali. Então, é muito importante a proteção da água para não desenvolver doenças na orelha, quem tem essa predisposição, tá? Fone de ouvido, né? Hoje em dia a gente vê os jovens aí usando fone de ouvido o dia inteiro, com som super alto. Então, é importante monitorar esse uso, né? Esse uso tem que ser feito com muita cautela, porque não deixa de ser uma exposição ao ruído, não é porque é música, porque é legal que não vai ser uma exposição ao ruído. Então, o certo mesmo é usar, no máximo, 1 hora por dia, e num som baixo, que é um som baixo. Ouvir, né, o fone de ouvido, e não deixar de ouvir o ambiente externo, porque as pessoas querem isolar o resto e ficar só ali na música, no vídeo, na série, e não, o certo é usar o fone de ouvido, mas de maneira com que você escute quem estiver conversando, escute o ambiente. Inclusive, o fone mais adequado são os externos, né? Aquele fone externo, porque ele veda mais o ambiente externo, então a pessoa tende a não aumentar tanto o volume do fone, tá bem? Hábitos saudáveis, tanto de alimentação quanto atividade física, são importantes para tudo no nosso corpo, né? Para a nossa mente, inclusive para a audição. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco os motivos, né? O que causa a perda auditiva.
Então, por exemplo, diabetes é uma das causas, hipertensão é uma das causas. Então, se a gente tem uma alimentação saudável, equilibrada, um consumo razoável de vitaminas e nutrientes, a gente tende a ter menos problemas, né, relacionados à alimentação e, com consequência, também menos problemas relacionados à audição. Minimiza, não quer dizer que a pessoa que comeu bem a vida inteira, praticou esporte a vida inteira, não vai ter uma perda auditiva quando envelhecer, mas diminui a probabilidade. E qualquer coceira, incômodo, qualquer coisa, não se automedicar, não tentar tratar em casa. Existem, né, métodos antigos, como pingar azeite, leite materno, e etc. Não façam isso, porque realmente pode piorar o problema ao invés de resolver. Em relação à perda auditiva, né? A perda auditiva, segundo os dados da OMS, cerca de 500 milhões de pessoas são portadoras de perda atualmente, né? Esses dados foram coletados em março desse ano, e a tendência é que daqui a 30 anos esse número chegue a 900 milhões, né? Isso aí é completamente provável devido ao envelhecimento da nossa população. Então, é importante a gente enxergar esses números para a gente ver que está muito mais perto do que a gente imagina, né? A perda auditiva, ela é invisível. Então, até quem tem, né? Às vezes, quem convive percebe antes de quem apresenta a perda, porque o ser humano demora de 6 a 10 anos, em média, para perceber que a perda está ali, depois que ela já está instalada. Então, nesse período, né, nesse processo, o cérebro já está deixando de receber estímulo. Imagina, o cérebro deixar de receber o estímulo que ele precisa durante 6, 8, 10 anos. É muito tempo. Então, enquanto esse tempo vai passando, os prejuízos vão chegando, né? A conta vai chegando para a pessoa. Então, quais são as causas da perda auditiva? A gente tem os fatores genéticos, os fatores congênitos, infecções, diabetes, hipertensão. Aqui são algumas, tá? A gente tem muito mais, mas é o que eu citei as principais. Acidentes, traumas, tanto trauma craniano quanto trauma por perfuração, exposição ao ruído excessivo, o envelhecimento, medicamentos ototóxicos. E aí eu vou abrir um parênteses, eu não coloquei aqui na relação, mas eu vou citar. Eu não vou aprofundar muito nesse assunto, porque é um assunto muito novo, né? É um assunto que ainda não tem tantos estudos relacionados, então, mas em relação à minha realidade e dos meus colegas de trabalho, é que a gente vem recebendo bastantes casos de pacientes pós-Covid na nossa clínica. Então, assim, as causas, né? Qual foi o motivo? Se foi o próprio vírus, se foi o medicamento, se foi algum AVC, algum acidente vascular que ele teve durante a internação, mas a gente vem recebendo bastantes casos de perda auditiva pós-Covid. Então, é um assunto que a gente também tem que ficar antenado, que é possível de acontecer, né? E isso vem aumentando. Ano passado eu não tinha, acho que eu só recebi um caso ano passado, esse ano eu já recebi um monte, então está aumentando aí essa incidência de pacientes pós-Covid também com perda auditiva. E existem, né, medicamentos mesmo que são ototóxicos, mas que quando o paciente tem algo muito grave, a solução que o médico, né, tem né, para salvar a vida dele, mas acaba tendo algumas sequelas. Então, a gente tem medicamentos relacionados à oncologia, que também podem prejudicar a perda auditiva, antibióticos, entre outros. Doenças virais e autoimunes, como o lúpus, também pode trazer a perda, cachumba, rubéola e tumores também na orelha, né? E como que a gente vai saber, como que a gente pode suspeitar, procurar investigar quando uma pessoa tem a perda auditiva, né? Tem alguns sinais que a gente pode observar para poder investigar, para poder buscar tratamento. Então, numa criança, a gente observa que ela fica mais desatenta, que ela fica na sala de aula, em casa, chama pelo nome e não atende, acontece um ruído mais alto, um trovão, cai uma panela no chão, a criança não
não se assusta. Então, esse é um dos sinais, né? Esse é um dos sinais. A irritabilidade, na verdade, a irritabilidade ela está presente em todas as faixas etárias de pacientes que têm perda auditiva. Né? Acredito que pelo fato de não ouvir bem, de não conseguir interagir bem com as pessoas, isso vem a causar uma irritabilidade muito grande, e na criança isso não é diferente. Então, isso também é importante investigar. E o atraso na fala, né? O atraso no desenvolvimento da fala, a criança que demora a começar a falar, ou então que tem muitos erros fonéticos, são pontos que devem ser investigados para, se for mesmo uma perda auditiva, já iniciar o tratamento. Quanto antes iniciar o tratamento, menos prejuízo a criança vai ter, né? Imagina, uma criança que apresenta uma perda com 5 anos, para que esperar ele chegar à fase adulta para intervir? Então, quanto antes tratar, quanto antes investigar, ele vai ter uma vida, né, com mais qualidade, não vai perder informações, questão de vida escolar. Então, é muito importante o tratamento precoce. E nos adultos, como a gente pode perceber? A pessoa começa a ouvir menos, pede para aumentar a televisão, pede para repetir o que foi dito, fala que ouviu, mas não entendeu, tende a se retrair um pouquinho, a se isolar, não quer participar tanto das conversas, não quer mais passear, porque sabe que não vai entender bem o que as pessoas vão falar, pode se queixar de zumbido, né, de algum ruído, estou com um apito no ouvido, estou com barulho no ouvido, pode tender a falar muito baixo ou muito alto. Isso é porque o paciente de perda auditiva, ele acaba perdendo a referência do som da própria voz. Então, tem pacientes com perda auditiva que não se escutam, que falam muito alto, né? E tem aquele paciente que não se escuta bem, acaba diminuindo a voz. Isso aí é a sensação de cada um, tá? E desconforto para sons intensos. É contraditório, né? Paciente com perda auditiva e ficar desconfortável com som intenso. Como assim? O que acontece? Voltando lá na cóclea, lá naquele caracol. Aquelas células que pegam o som e jogam para o cérebro, elas também têm a função de proteger a nossa audição, tá? De som forte. Então, à medida que pela perda auditiva essas células venham a morrer, a gente perde a proteção. Então, um paciente que tem uma perda auditiva comparado a uma pessoa que não tem com audição normal, se acontecer algum som forte, um talher cair no chão, um vidro quebrar, enfim, qualquer som muito forte que ocorrer, vai incomodar mais a quem tem a perda do que quem não tem, né? Claro que depende do grau de perda, mas é comum isso acontecer em pacientes de perda auditiva, porque falta célula ali, falta proteção. Então, o som entra alto e distorcido, entendeu? Então, por isso que é comum que o paciente de perda auditiva sinta desconforto com o som forte. E o zumbido? Não vou estender muito nesse assunto, porque isso aí até rende uma outra palestra, é muito interessante, sim, e eu vou só fazer um resuminho aqui do zumbido, né? O zumbido, ele é um sintoma de que alguma coisa não vai bem no nosso corpo, tá? Pode ter relação com problemas metabólicos, com problemas hormonais, questões alimentares, consumo de álcool, tabagismo, emocionais, problemas dentários, de coluna. Então, ele é um sintoma. Perda auditiva, ele é um sintoma. Então, ele tem que ser investigado, né? Na maioria das vezes, ele tem várias causas associadas, não só uma. Então, não necessariamente quem tem zumbido vai ter a perda auditiva, mas em 90% dos casos de quem tem zumbido tem a perda também, tá? E tem tratamento. Então, é importante investigar, é importante buscar o melhor tratamento para esse caso, né? Quem tiver zumbido. E ele pode aparecer de várias formas, pode aparecer como chiado, como apito, como cachoeira, como som de panela de pressão. Na verdade, é uma sensação que a pessoa tem. Não é um som real, né? O som não existe, mas acaba desenvolvendo essa condição por conta dessas questões que eu citei. E tem tratamento, é muito importante tratar, assim como a saúde, tratar precocemente, que quando em menos tempo for tratado, né?
mas o resultado tende a ser mais aparente, né? Se deixar, quanto mais deixar para lá, o zumbido vai aumentando, vai instalando no cérebro e aí fica mais difícil tratar. Quanto antes, melhor. Em relação à privação auditiva, o que acontece com a gente quando a gente fica privado do som, né? Eu falei, uma das minhas primeiras falas aqui hoje foi que a audição é um combustível extremamente importante para o cérebro, né? Aquele primeiro slide que eu falei sobre o que a audição implica na gente, a gente aprende a falar porque a gente escuta, a gente aprende a ler, a escrever. Claro que quem nasce surdo também tem essas possibilidades, mas se a gente comparar uma criança surda e uma criança ouvinte, a criança ouvinte ela vai ter tende a ter um desenvolvimento maior, né? Isso se estende ao longo da nossa vida. Então, se alguma coisa acontece que faz com que a nossa perda auditiva vai aumentando, conforme o tempo vai passando, o nosso cérebro vai ficando preguiçoso, porque ele não recebe o estímulo que a gente necessita, que ele necessita, né? Então, vai implicando no processamento cognitivo, vai implicando na memória, na atenção. Então, é muito comum que um paciente de perda seja mais desatento, seja mais avoado, ele tem dificuldade de memória, ele não consegue armazenar bem o que é falado para ele. Então, é muito importante a gente ficar atento em relação a essas questões, porque essas características, né, elas podem levar a uma depressão, ao isolamento, a problemas de comunicação, a pessoa fica com dificuldade de se comunicar, não só pela perda, né, mas pela pela alteração na cognição, a pessoa fica com dificuldade de assimilar as coisas, de entender, de raciocinar, e a perda auditiva ela acaba sendo um grande empurrão para a demência, né, para Alzheimer e outras demências que a gente tem por aí. Então, assim, não necessariamente a perda auditiva vai ser o único fator que vai causar uma demência, mas uma pessoa que tenha uma predisposição a isso, a perda auditiva acaba acelerando o processo, justamente pela falta de atividade do cérebro. Tá? Então, é muito importante, eu gosto muito desse esquema, eu sempre mostro para os meus pacientes, porque é muito importante a gente ter essa visão, que não é só o ouvir, não é só o pedir para repetir, não é isso. São questões, né, que estão além, né, que provocam outros problemas muito maiores do que simplesmente ouvir ou não ouvir. E como é que a gente trata essa perda? Né? Quem vai definir o tratamento é o médico, né? É o otorrino, é o médico que vai resolver como que vai tratar esse paciente que chega com perda auditiva para ele. Então, existem medicamentos que podem ser utilizados, cirurgias, ou então o aparelho auditivo, tá? Então, o que são aparelhos auditivos? Aparelhos auditivos são dispositivos eletrônicos que recebem o som, amplificam esse som e jogam o som para dentro da orelha, né? Esse som amplificado vai chegar até a cóclea e vai mandar mensagem para o cérebro. Esse dispositivo, ele vai estar graduado de acordo com a audiometria, que é o exame que a gente faz para avaliar a audição. Então, hoje em dia, ele é todo programado no computador, e aí ele vai ter o som, né, que ele precisa, não é qualquer um, pegou um aparelho e colocou, não. Aquele aparelho tem que estar programado para o seu tipo de perda. E aí vai fazer esse processo, vai captar o som, vai amplificar e vai jogar o som para dentro da orelha que vai chegar até o cérebro. E o que o aparelho vai fazer em relação à audição? Né? Qual vai ser o diferencial dele? Ele vai estimular o nervo auditivo. Ele vai fazer com que aquelas células que ainda estão vivas, né? Que a perda auditiva, né? Porque já morreram algumas. As que morreram, a gente já não consegue devolver, né? A gente não consegue regenerar, né? A perda ela é irreversível, né? Quando o paciente chega para a gente com indicação para aparelho, é porque o aparelho é a única solução para ele. Então, quer dizer que não tem como a gente recuperar aquela audição, mas o aparelho vai estimular. Então, vai fazer com que aquelas células que estão vivas ainda demorem a morrer, né? Vai preservar, vai estimular o nervo auditivo, vai preservar as células, vai melhorar as condições dele em relação ao entendimento,
em relação à memória auditiva, em relação à localização sonora, tá? Vai mexer com as habilidades que ele tem, ele vai conseguir ouvir e entender melhor, que muitas vezes é a queixa principal do paciente. Eu ouço, mas não entendo. Então, o aparelho ele vai estimular o cérebro, né? Ele vai estimular e vai fazer com que essas habilidades que ficam defasadas por conta da perda, essas habilidades vão sendo restabelecidas, tá? E aqui, só para, antes da gente ir para o último slide, até hoje, né, eu recebo pacientes que têm uma visão do aparelho, que é uma coisa enorme, que o som é muito grosseiro, que é desconfortável, que machuca. Realmente, isso acontecia uns 15, 20 anos atrás. Mas hoje em dia, os aparelhos estão cada vez mais tecnológicos, né? Assim como a tecnologia do computador, do celular, da televisão, o aparelho ele também mudou muito, né? Então, hoje, os pacientes eles têm a oportunidade de ter aparelhos com uma qualidade de som incrível, né? Claro que ainda não é um ouvido novo, mas a tecnologia vem trabalhando para que chegue perto. Então, não são mais aqueles aparelhos grosseiros, aqueles aparelhos com som muito, muito desconfortável. Então, hoje a gente tem possibilidades que antes realmente a gente não tinha. Aí eu trouxe aqui, só para ilustrar, né, que é esse da foto, só para ilustrar para vocês. Esse aqui é um dos nossos modelos, tá? Ele é o nosso recarregável, é o último produto que o nosso fabricante lançou no mercado, né? E olha o tamanhozinho dele, gente. É muito pequeno. Isso aqui na orelha não aparece nada, né? E esse aparelho aqui, ele é muito completo, ele tem conectividade com o telefone, a pessoa consegue ouvir ligação direto no aparelho auditivo, sem precisar nem encostar o telefone na orelha, consegue fazer alguns comandos, ajustar de acordo com o ambiente que ele estiver. Então, o que eu quero dizer com isso é que hoje em dia a tecnologia vem trabalhando para favorecer tanto, melhorar tanto a qualidade de vida e também não deixar de lado a questão da vaidade, né? As pessoas realmente, né, as pessoas estão querendo envelhecer com uma certa qualidade de vida, sim, estão pensando também em vaidade. Então, o aparelho auditivo hoje não é uma coisa grande como antigamente, não é uma coisa feia como antigamente. Além de proporcionar qualidade de vida, além de melhorar a interação entre as pessoas e proporcionar muitas coisas boas, eles hoje em dia têm um design super moderno, então a tecnologia vem favorecendo muito a paciente de perda auditiva, tá? E para fechar, como que a gente pode ajudar o paciente, né? A gente conhece uma pessoa que tem uma perda auditiva, como que a gente vai ajudar? Como que a gente vai orientar? O que a gente pode fazer de diferente na vida dessa pessoa para ajudar? Então, assim, conversar sobre o problema é muito, muito importante, que a pessoa que tem um problema, ela tende a retrair, ela tende a não querer falar sobre aquilo, mas é importante até para poder ajudar, para poder investigar, buscar a solução. Ter paciência é fundamental, eu sei que não é fácil, né? A perda auditiva, eu costumo dizer que é algo que atinge tanto a quem tem, quanto a quem convive, né? Não é fácil lidar com uma pessoa com uma perda auditiva 24 horas, ter que repetir toda hora a mesma coisa, ouvir a televisão no último volume o dia inteiro, mas é importante ter, né, o máximo possível para aquela pessoa não ficar machucada, mais machucada ainda, já está machucada por conta da perda, por conta da dor da perda, e a falta de paciência também acaba machucando mais ainda, né? Existem algumas estratégias para poder facilitar a comunicação de quem tem a perda auditiva, que é falar sempre de frente, falar pausadamente, né? Não falar muito rápido, não não atropelar as palavras. Mesmo quem usa aparelho auditivo precisa dessas estratégias, né? Que, como eu disse ainda há pouco, o aparelho não é um ouvido novo. Então, certas coisinhas podem ficar, né, ainda dificultosas, né? Certas falas em certos ambientes. Então, falar de frente, pausadamente, é a melhor opção. Não fazer piadas, né? É o mesmo raciocínio da falta de paciência. Então, piadas realmente já machuca bastante, né? É muito desagradável. A pessoa, às vezes, chega lá para mim, porque a minha família zomba de mim, os meus netos zombam de mim porque eu não escuto. Isso faz a pessoa se isolar cada vez mais, né? Para que ela vai querer participar de um almoço em família se chega lá na hora todo mundo fica zombando,
rindo. Então, isso realmente não ajuda o paciente. E auxiliar no manuseio, né? Porque tem muito paciente que, não vou usar aparelho porque eu não sei mexer. Porque, assim, quando a gente indica um aparelho, a gente indica um aparelho adequado tanto para a perda auditiva dele, quanto pela anatomia dele, quanto pela destreza manual, visual. Então, a gente tenta adequar o melhor aparelho para o paciente. Só que, mesmo assim, tem pacientes que realmente têm dificuldade em colocar, em manusear a bateria, em manusear o carregador. Então, é muito importante ter alguém ali apoiando para aquele aparelho fazer sentido, né? Porque, assim, é muito mais fácil. Se a pessoa já é resistente, deixar para lá, porque não conseguiu colocar, porque não conseguiu trocar pilha. Então, esse apoio, né, é fundamental ser feito, né, um paciente que usa aparelho, que sofre com esse processo de perda auditiva. Então, muito obrigada. Eu espero ter agregado, né, a vocês informações sobre esse assunto, que é muito importante e que merece ser visto com carinho. Eu estou aberta a perguntas, aqui tem o meu contato, telefone lá da empresa, o meu e-mail, então fiquem à vontade. Obrigada. Obrigada, doutora Tatiana. Obrigada pela sua explanação tão brilhante. Meus parabéns, né? Nos honra muito a sua palestra. Pelo menos da minha parte, tirou algumas dúvidas. Eu passo a palavra ao meu diretor de protocolo, Luciano Nardelli, se tem perguntas, no qual eu vou ser o primeiro a fazer uma pergunta, tá, Luciano? Não sei se tem mais outros, mas meus parabéns, tá? Foi muito esclarecedora para mim, eu acredito que para todos, sem dúvida, né? Então, passo a palavra ao meu diretor de protocolo, Luciano, e quem vai ser o primeiro, eu tomo aqui a dianteira, sou o primeiro, e depois vão os outros que quiserem fazer a pergunta a você. Luciano. Não, é o Hélio Kopperman e você que tem perguntas por enquanto. Eu acho que não tem mais. Eu e Carlos Evaristo. Robert Carlos Evaristo também. Então, na Então, sequência, vai lá, presidente, depois então, Hélio, vamos Robert lá. e Carlos Evaristo. Então, doutora, durante muitos anos, no caso, o meu pai, eu não sei se é correlacionado esse problema que ele tinha, você já me esclareceu com relação aos fones de ouvido, né? Que, infelizmente, no meu caso, meus filhos não tiram essa porcaria e já estão até com uma certa maturidade com relação a isso, mas é muito difícil, né? Você livrar eles do smartphone e do fone de ouvido. A gente fala, mas, enfim, a gente tem esperança que eles amenizem esse uso. E com relação à labirintite, ela tem alguma correlação com o problema de audição ou é uma coisa independente da outra? Porque eu faço essa pergunta, meu pai sofreu muitos anos com isso, né? Com essa, eu não sei se tem associado à tonteira, a perda de referência quando está andando, né? Durante um bom período na vida dele, ele sofreu isso e a gente sofria junto com ele. Essa é a minha pergunta. Então, a labirintite, né, é um distúrbio que se dá no sistema vestibular, né, que a gente chama de labirinto, que é uma estrutura que tem perto da cóclea, né, na orelha interna. Então, quando se tem existem várias labirintopatias, né, que podem causar tonteira, vertigem e tudo mais, e que são associadas, sim, à perda auditiva. Inclusive, em casos de perdas auditivas assimétricas, ou seja, quando o lado da audição é muito diferente do outro, provoca tonteira, porque o nosso equilíbrio está dentro do ouvido, né? Então, se a gente tem um desequilíbrio, né, uma assimetria na audição, pode ocorrer de tonteira, vertigem. Então, isso é algo que tem que ser investigado. Pode ser que tenha, sim, perda auditiva, relação com a perda, ou não, pode ser por um outro motivo. Tá ótimo. Muito obrigado, doutora. Imagina. Passa aí a segunda pergunta, Luciano. Na sequência, então, Robert Barbosa, depois o nosso companheiro Carlos Evaristo, e Hélio Kopperman e o governador Pedro Durão. Então, vamos lá. Robert. Bom, eu queria primeiro parabenizar a doutora Tatiana, foi extremamente acadêmica, explicativa e bem elucidativa até numa gama de perguntas que nós podemos fazer.
Mas a pergunta que eu tenho aqui, que eu gostaria de identificar com você, é por que a resistência muito dos pacientes, sejam homens e mulheres, com a questão da perda da audição? Porque, às vezes, nós, filhos, eu falo isso aqui com toda a propriedade do meu coroa, mostrar, dizer que ele está com essa oportunidade e de ele aceitar isso. E a gente também tem essa dificuldade. Você foi muito elucidativo ali da paciência, dessas questões todas. Como você recebe muitos clientes nessa faixa etária de idade, o porquê, dentro dessa tua experiência, dessa não aceitação? É vaidade? É não aceitar o que acontece no envelhecimento do nosso corpo, né? Muda hormônio, muda isso, vai mudando tudo, faz parte do processo. É a pergunta aí. Parabéns pela cirúrgica palestra que você hoje nos fez aqui. Imagina, obrigada mais uma vez. Então, essa resistência ela pode se dar por vários motivos, né? Acredito que tem uma questão cultural, que isso a gente já vem de gerações para gerações, a questão do preconceito, né? Até um tempo atrás, usar óculos também era ruim, né? Era feio, era motivo de chacota. Então, acredito que também tenha esse lado, né? A questão da idade avançada também, que a pessoa, não vou querer mais uma coisa para me ocupar, usar aparelho, não quero isso não, ainda tem essa questão também, a dificuldade de aceitação mesmo, de aceitar que realmente tem um problema, de aceitar quem envelheceu, mas é aquilo que eu falei no início, eu estou há 9 anos na empresa, né, não, assim, eu estou desde que me formei, mas eu vejo que é um processo vem acontecendo um processo de conscientização maior. Claro que tem uma jornada enorme pela frente, mas eu vejo que os pacientes já estão aceitando mais, né? Tem a questão do aparelho no passado era muito grande, hoje em dia é bem pequenininho, então várias coisas contribuem para que essa resistência fique instalada, mas o que eu tenho a dizer é que vem melhorando bastante. Até a questão dos médicos também influenciarem bastante nesse processo, né? A gente trabalha muito com os médicos, né? Vocês mesmo vieram de uma médica excelente, então essa informação chegando mais perto do paciente vai fazendo diferença. Então, esses aspectos eu acredito que vem interferindo na resistência dos pacientes com perda. Não só nos idosos, mas também, principalmente nos mais novos, né? Que não querem usar, é coisa de gente mais idosa, então é um monte de coisa incluída. Tá bom. Muito obrigado, tá bom? Valeu. Imagina. Carlos Evaristo, por favor. Carlos Evaristo. Tá ligado o microfone dele? Alô? Bom, vamos dar prosseguimento. Hélio Copperman, por favor, e depois Pedro Durão. Parabéns, doutora, por trazer esse assunto ao nosso Rotary. Vocês olharem para mim, eu tenho algum aparelho no ouvido? Não estou vendo. Vocês. Eu não tiro para mostrar que ele tem um pino plástico, né, que arrebentou essa semana, e tem uma manobra toda que eu tenho que abrir a pilha para tirar. A doutora Lisa conhece bem esse tipo de aparelho, é um aparelho interno. É um aparelho que o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, também usa, né, desse tipo. Ninguém diz que ele usa aparelho. E se eu tirar o aparelho aqui, eu não escuto vocês. Agora eu escuto perfeitamente, como se fosse normal, dou aula, mas sem esse aparelho, realmente, a minha voz fica baixa também, se tirar o aparelho. Então, realmente, o que a nossa palestrante falou aí com muito brilho, aí, realmente, esse uso de aparelho é muito importante. E não há por que resistir a isso, porque se eu resistisse a isso, eu não estava nem trabalhando mais, não estava ouvindo. Eu escuto todo mundo perfeitamente. E eu estou ligado, além da gastroenterologia, nós temos uma disciplina que hoje é regida pela minha filha Rose Copa, que é a medicina do trabalho, e lá nós temos, na medicina do trabalho, nós temos um item dentro da disciplina que é relacionado aos deficientes auditivos. No trabalho,
tem trabalhos com alto índice de decibéis, de altura, né, de ruídos, fábricas. Eu vou dar um exemplo. A gente visitava com os alunos a fábrica, laboratórios médicos, né? Então, chegávamos na rocha, tinha aparelhos com alto índice de ruído, né? Aparelho de secar as dragas, né? Na Schering, esse aparelho estava exposto. Depois que nós fizemos a visita com os alunos da Medicina do Trabalho, todo mundo passou a usar protetor auditivo. E lá na rocha ninguém usava, estava todo mundo lá trabalhando. Então, eles disseram, não, aí a gente apela para a reabilitação. A gente emprega pessoas com deficiência auditiva que não precisam nada, então não precisa nem botar o protetor auricular. Era uma saída que eles tinham para proteger o ouvido, sem precisar usar aparelho para esse pessoal. De maneira que isso é muito importante, eu peço a todos, nós tínhamos no Rotary do centro, nós tínhamos no Rotary acho que tínhamos pessoas dedicadas que se dedicavam ao comércio de aparelhos auditivos e forneciam esses aparelhos, faziam campanha, né? O governador, nosso governador, que está aí presente, o Durão está aí presente. Falar no governador não vi. O Durão, meu colega, meu companheiro do Copacabana, eles sabem disso, das campanhas que se fazia para deficientes auditivos, e esses companheiros ajudaram muito nessa campanha. De maneira que esse assunto trazido aqui é muito importante para chamar a atenção do pessoal, que não é vergonha nenhuma. Eu até na aula, dava aula para os alunos sobre isso, tirava o aparelho e mostrava. Só que todo mundo que está lá no fundo, lá em cima, eu escuto, né, que está conversando entre si, eu escuto que todo mundo fala aqui. Aí o pessoal aumentava até alguém quisesse falar alguma coisa no meio da aula. Muito obrigado por me ouvir e parabéns por trazer esse assunto aí para o nosso lado. Obrigado, senhor, por contribuir, né, por ser uma prova viva aqui junto com o seu Ricardo, que dá certo, que é algo muito importante para a gente, que não tem por que ter vergonha, não tem por que ter resistência, que é algo para melhorar a qualidade de vida, né, que proporciona o senhor, né, coisas que, se não tivesse o aparelho, você não conseguiria fazer mais, né, como o senhor mesmo disse. Então, não tem por que o senhor se privar de coisas prazerosas, né, de trabalhar, de participar de reuniões, por conta de vaidade, por conta de resistência. Parabéns para o senhor. Carlos Evaristo, Pedro Durão, por favor, e na sequência, Carlos Evaristo. Obrigado, Luciano. Doutora Tatiana, parabéns pela brilhante exposição, a maneira fácil assim, e fácil entendimento. Parabéns. Né? Muito obrigada. Eu também, a exemplo do doutor Hélio, eu também uso aparelho. Né? Então, estou aqui participando e não tenho vergonha nenhuma em usar. Tá? Isso ajuda muito. Mas a minha pergunta é mais pelo ponto de vista médico. Eu sei que é fora da sua área, mas eu uma vez estava conversando com um médico, ele falou que a ciência aumentou, vamos dizer, evoluiu muito na parte de visão, mas na parte de audição, não, do ponto de vista médico. Então, você mencionou o zumbido. Né? Já existe cura para zumbido do ponto de vista médico? Eu sei que não é a sua área, mas, né, mas como você convive, né, com o pessoal que tem perda auditiva, muitas vezes é devido ao ruído, né, que é o meu caso, né, e então só para você saber, qual é a sua opinião, se já existe, se a ciência já evoluiu nessa área? Então, o zumbido, como eu citei ainda há pouco, ele é um sintoma ele pode ser originado por vários motivos, né? Então, a questão do zumbido é que existe tratamento, sim. Como a gente vai tratar o zumbido? Tratando a causa, né? Então, a perda auditiva, como a gente vai tratar essa perda? Com o aparelho auditivo. É um problema de coluna, como a gente vai tratar um problema de coluna, como a gente vai tratar essa parte? Com uma fisioterapia, indo ao médico, de repente uma cirurgia, enfim. Então, às vezes, o que acontece? O paciente ele não tem um problema só,
né? Muitas vezes o zumbido ele não tem um sintoma só, é difícil, o paciente só tem um sintoma. Então, é importante tratar o máximo de sintomas possíveis para o zumbido ficar menos aparente. Por exemplo, eu recebi uma vez uma paciente que ela tinha um zumbido muito ruim, só que ela tomava 2 litros de café por dia, 1 litro de manhã e 1 litro à tarde. O café ele é extremamente estimulante, né? E ele afeta muito o zumbido, ele colabora muito para o aumento do zumbido. Então, mesmo com ela com aparelho, ela não ia ter condições do zumbido diminuir se ela tomasse aquela quantidade de café. Então, qual foi o meu foco ali? Trabalhar também na orientação do consumo do café. Né? Eu dei um exemplo assim, bem fácil de entender, mas é isso. O paciente ele precisa investigar, né? O médico que assiste esse paciente, ele precisa investigar em várias vertentes, né? Ah, então tem perda, vou mandar para o aparelho. Não, mas como é que está a glicose dele? Será que o triglicerídeo dele está alto? Então, a gente tem condições hoje de tratar. O aparelho auditivo mesmo, né? Os mais recentes, eles já vêm embutidos, né? Os do nosso fabricante já vem embutido um sistema, né? Um recurso para tratamento do zumbido, que é associado à amplificação, associado ao tratamento das outras áreas, né? Vai fazer tratar, entendeu? Então, tem paciente que senta na minha frente, coloca o aparelho na hora, o zumbido vai embora, mas isso é de cada um. Problemas emocionais também estão sempre, assim, quase sempre relacionados ao zumbido. É importante um tratamento psicológico, um acompanhamento, para poder ajudar no processo. Tá, muito obrigado. Imagina. Próximo agora, Carlos Evaristo, por favor. Carlos Evaristo. Depois o... Boa noite a todos. Cumprimentar a doutora Tatiana pela brilhante palestra. Pode estar certa que agregou muita coisa útil para nós. Eu pergunto à doutora se existe relação de causa e efeito entre a audição e o equilíbrio da pessoa. Sim. É aquilo que eu conversei ainda há pouco com vocês, que acontece. Existem possibilidades, tá? Não vou engessar, não é regra, mas o equilíbrio está ligado ao sistema auditivo, né? O nosso equilíbrio ele ocorre no sistema do labirinto, que fica na orelha interna. Então, tem relação, sim. Não é uma regra, não vai acontecer com todo mundo. Nem todo mundo que tem perda de equilíbrio vai ter perda auditiva necessariamente. Mas, em alguns casos, a perda auditiva ela também pode colaborar para esse processo, né? As perdas assimétricas, quando um lado é muito melhor que o outro, né? A audição é totalmente desequilibrada, pode influenciar, sim, no equilíbrio da pessoa. Tá? Mas tem outras causas para a falta de equilíbrio, tem outras patologias que não necessariamente a pessoa vai ter a perda auditiva, mas que vai ter o problema no labirinto, que fica na orelha interna. Ok, muito obrigado, doutor. Imagina. Próximo é Luiz Pinho, né? Isso, Luiz Pinho, por favor. Bem, gente, eu apenas queria testemunhar, que estou do outro lado, não é? E mostrar o aparelho que... Oh, Aí. tenho perda da audição desde os 30 anos. Por conta de uma metodologia, falta de cuidado, não havia nenhuma proteção auricular, então o ruído, o alto ruído, provocou... Na época era só o ruído, era o tinnitus, o Zumbido. zumbido. E isso também, esse aparelho também veio melhorar bastante esse ruído. Esse zumbido com o aparelho que é fácil e ninguém sabe que eu tenho, não é? Não tenho vergonha de usar, ninguém tem que... Mas eu já tenho desde os 30 anos, não é de ser velho, não. Isso aí. Era só isso que eu queria dizer. Parabéns. Gostei muito da sua palestra, não é? Muito obrigada. Posso só fazer a última pergunta, Luciano? Isso. Por favor. Doutora Luciana, eu sei que a senhora ainda, assim como a comunidade médica, não tem dados científicos e ainda porque é uma coisa muito nova, mas é uma pergunta que não sou eu, mas várias pessoas têm me colocado, e a gente depois vai pegar essa gravação aqui, não vamos passar para a senhora, mas vamos jogar também no YouTube, no canal do Rotary Internacional, que eu tenho certeza que pode tirar dúvida de muitas pessoas que estão assistindo. Em relação à Covid,
né? Sem dados estatísticos, porque eu sei que nem a comunidade médica, nem a comunidade que a senhora milita tem esses dados. Mas a questão do Covid, realmente esse aumento, qual é a sua sensação? Porque a gente fala muito da memória disso, daquilo, e a gente sabe que quando o cara fica no CTI, eles tomam uma bomba nuclear, né, de antibióticos, de outros medicamentos, que de alguma forma afeta o corpo. E a senhora tem sentido isso mesmo nesse pós-Covid, por favor? Sim, até agora, todos os pacientes que eu recebi pós-Covid ficaram internados, né? Ficaram, né, um tempo muito grande, acima de 3 meses. Eu tive um paciente que ficou 7 meses em coma. Então, assim, todos que eu peguei até agora foram pacientes que ficaram com sequelas, né, com uma gravidade da Covid muito grande, né? Eu ainda não recebi um paciente que foi tratado em casa, ainda não recebi. Todos os que eu atendi ficaram internados, numa situação muito grave e que, por um milagre, estão aqui. Então, pelos relatos que eu venho recebendo, essa perda ela se originou de medicamentos, né, como você disse, da bomba nuclear que eles recebem para salvar, para a vida ser salva, e também o que eu venho observado é que muitos deles estão tendo acidentes vasculares na internação. Então, é uma incidência muito grande de AVCs, AVEs na internação, entendeu? Então, são as duas causas, assim, que eu venho recebido nessa fase da pandemia. Então, eu venho atribuindo essas duas causas. Como a gente já conversou, ainda não tem estudos, né? Eu já pesquisei, não tem nada muito confirmado, mas pelos relatos dos pacientes, essas são as causas que eu venho percebendo. Ok, muito obrigado. Bom, nenhuma pergunta mais, né, Luciano? Não. Eu queria fazer uma... Por favor, Cópia. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Existiu medicamento, ainda existe esse medicamento. Tinha um grupo de pacientes, eu fui vítima disso também, e tive que tomar streptomicina por uma infecção auditiva que eu tive quando acadêmico de medicina. Era estreptocócica, né? Mas eu digo estetoscópica, que eu peguei num estetoscópio, né? Que a gente pega na enfermaria, vai pegando o estetoscópio, coloquei no ouvido e era acadêmico do 2º ano e fui tratado. E eu creio que teve uma influência, porque tem muita gente que tomou streptomicina e que provocou esse problema. Por outro lado, o ruído também, eu esqueci de falar uma coisa, que nosso aparelho digestivo, ele tem lá dentro, um dos componentes do aparelho que conduz a voz, ele tem cílios, né, como se são órgãos musculares, como se fossem cordas de um violão. Eles transmitem, o som entra no ouvido, é levado por esses cílios. Mas ele tem um certo limiar. Se passar disso, os cílios vão caindo, até depois não terem mais som. Então, fica um problema do aparelho condutor do ouvido interno, através desse som, desses ruídos muito altos que a doutora explanou muito bem. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, Hélio, muito obrigado. Mas é como é que se diz? Um esclarecimento, né, dessa patologia, assim que fala, né, não sei. Mas eu venho aqui parabenizar a doutora Tatiana, olha, muito obrigado, você nos esclareceu, tirou uma dúvida, né, no qual eu sofri alguns anos com meu pai, e foi muito esclarecedora, tá? Volte mais vezes, iremos convidá-la se a gente tiver mais algumas dúvidas, que com certeza depois infelizmente, dessa pandemia, vai ter sequelas de todos os lados, né? E caso haja mais dúvidas mais acentuadas, a gente volta a te chamar, tá? Eu passo a você agora o certificado da sua palestra, agora virtual, do nosso agradecimento, muito obrigado, falo em nome de todos os companheiros aqui presentes, convidados, e volte sempre, tá bom, doutora? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua simpatia de nos esclarecer vários assuntos aí sobre esse tema. Obrigado. Eu que agradeço novamente pela oportunidade, pela atenção de vocês. É realmente um assunto que eu lido com muito carinho, né? É o que eu amo fazer.
Então, eu tento fazer da melhor maneira, né? Então, muito obrigada pelo convite. Aceitarei convites futuros. Com certeza. Qualquer dúvida, podem pegar meu contato com o Robert, se não conseguiram Não, já está anotado. pegar com ele. Tá ótimo. Tá então, ótimo. muito obrigada, só tenho a agradecer. Tá ótimo. Eu passo a palavra ao meu diretor de protocolo, Luciano Lanardelli. Obrigado, presidente. Então, só agradecendo a presença de todos os companheiros, companheiras, visitantes, convidados que prestigiaram essa excelente palestra. Doutora Tatiana Soares está de parabéns. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer as presenças Antônio Floripes, Andréa Góes, Ana Glenda Wieser, do Distrito 4670, Wilton Fragoso, Carlos Evaristo, do Rotary Clube Rio de Janeiro Porto Maravilha, Evelyn Góes, Luciana Coutinho, Evelyn Nagase, Iônia Analise, Luana Mauriti, Ludmila Milito, nosso governador Pedro Durão, do Rotary Clube Rio de Janeiro Copacabana, Maria Carmo Landim, do Rotary Clube Londrina Cinquentenário Ouro Verde, Londrina, que é próximo à minha cidade natal de Apucarana. Bem-vinda, Maria do Carmo. A Terezinha Miranda, do Rotary Clube Rio de Janeiro Grajaú, presidente do Banco de Brinquedos. A Gláucia Isabela, Alba Ferreira, do Rotary Clube Rio de Janeiro Maracanã. Regina, o Gouveia, do Rotary Clube do Rio de Janeiro. O Davi Ferreira, do Rotary Clube Rio de Janeiro Rio Comprido. E a Beatriz Tomás. Eu peço desculpas se, por acaso, deixei alguém de falar o nome de alguém. Agradeço mais uma vez a presença de todos, que tenham um bom descanso, um bom retorno aos seus lares, quem estiver fora. E eu devolvo a palavra ao nosso presidente para encerramento da reunião. Obrigado, Luciano. Mais uma vez, doutora, muito obrigado pela presença. Obrigado a todos os companheiros e companheiras por essa reunião tão dinâmica aqui, com o esclarecimento da doutora Tatiana. Agradeço a presença de todos os convidados, companheiros, companheiras. Uma boa noite a todos, um bom retorno. Vamos voltar à novela, ou almoçar, ou, aliás, jantar, né? E, mais uma vez, eu peço aí para a diretoria, se pode ficar mais uns 5, 10 minutinhos para a gente tratar de alguns assuntos, tá bom? Presidente, boa noite a todos. Opa! Posso só chamar aqui para a próxima palestra de quinta-feira? Por favor, meu presidente, estamos aqui às Então, antes ordens. de encerrar oficialmente aqui, eu gostaria de convocar todos que estão aqui nessa sala, vamos jogar a nossa rede, foi um sucesso de audiência hoje, parabéns. Nós vamos estar trazendo aqui um grande esportista que foi medalhista olímpico em Moscou, em 1980, recordista olímpico em Montreal, 76, 50 vezes campeão brasileiro de natação. Nós vamos estar trazendo aqui o nadador e empresário Djan Madruga, que foi realmente um dos ícones do esporte nacional na natação brasileira, que vai nos falar sobre 50 anos de evolução do esporte no Brasil. Estamos agora acabando de sair de uma Olimpíada, de uma Paralimpíada, e com certeza vai ser um assunto muito importante da evolução do esporte no Brasil. Muito obrigado, presidente. Até quinta-feira. Retorno a palavra. Obrigado, Robert. Obrigado pelo carinho, obrigado pela lembrança. Então, companheiros, uma boa noite a todos e fiquem com Deus, tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus todos. Peço aí à diretoria que fique mais um pouco. Antônio, depois você nos diz, dá ok para a gente continuar.